Que o Xbox Game Pass é um serviço maravilhoso para os jogadores, não há dúvidas. Ainda mais quando consideramos todas as adições e tudo o que foi mostrado no último Showcase de 2024. Com uma assinatura Ultimate, os jogadores têm acesso a mais de 400 jogos no PC, Xbox e nuvem, além de descontos em jogos na Xbox Store e muitas outras vantagens. Mas além de ser uma forma acessível de jogar, o serviço tem impulsionado o mercado, principalmente para jogos menores que encontram no Game Pass um modo de se fazer conhecido. É claro que as grandes estrelas do Game Pass são os jogos do Xbox Game Studios, com franquias como Gears, Halo, Forza, Hellblade e muitas outras que chegam Day One ao serviço sem custo adicional. E em 2024, além de jogos como Indiana Jones, que promete ser um dos grandes lançamentos do ano, Call of Duty Black Ops 6 é o primeiro jogo da franquia COD a ser lançado Day One no Game Pass, graças à compra da Activision Blizzard feita pela Microsoft. Porém, nem só de jogos AAA vive o Game Pass, sendo um serviço democrático que tem possibilitado que desenvolvedores independentes possam divulgar seus jogos e assim agitado a indústria. Nesse vídeo, vamos entender como que o Game Pass ajuda os desenvolvedores a ganharem uma graninha e continuarem vivos e fazendo jogos. Salve senhores, salve senhoras, Leozeira na área, já deixa o like e bora pro vídeo. A Microsoft investe muito em jogos independentes. Haja visto o ID Xbox, que facilita o acesso de desenvolvedores independentes à plataforma do Xbox, permitindo assim que jogos indie possam ser publicados. Em uma entrevista, Phil Spencer, o CEO do Xbox, comenta: "Nossos acordos estão, eu diria, em todo lugar. Isso parece não gerenciado, mas é realmente baseado na necessidade do desenvolvedor. Uma das coisas que tem sido legal de ver é um desenvolvedor, geralmente pequeno ou médio porte, poder estar começando um jogo e dizer: estamos dispostos a colocar isso no Game Pass no dia do nosso lançamento se vocês nos derem X dólares agora. O que podemos fazer é criar um piso para que, em termos de sucesso do jogo, eles possam saber que vão ter esse retorno." Em alguns outros casos, a Microsoft financiará completamente o custo da produção de um jogo. Nessa situação, o desenvolvedor pode ganhar dinheiro com vendas no varejo, enquanto a Microsoft também pode permitir que esses jogos sejam lançados no PlayStation, Switch e PC, com os desenvolvedores também recebendo parte dessa receita. A Microsoft se beneficia exclusivamente desses tipos de situações ao ter um dia e data de lançamento de jogo no Xbox Game Pass. Sarah Bond, a presidente do Xbox, comentou em recente entrevista que o Xbox investe cerca de $1 bilhão por ano em jogos e projetos terceiros dedicados ao Game Pass. My name is Sarah Bond, and I am the Corporate Vice President of Game Creator Experience at Xbox. So my team does everything associated with what it takes to partner with or bring a game to Xbox. And we're dedicated to empowering developers of all sizes around all countries and from all perspectives. We launched an initiative called the Developer Acceleration Program that is specifically dedicated to making it possible for developers that are building games or whose heritage comes from underrepresented communities to bring those games to Xbox. Independent developers, in my mind, are actually the bedrock of gaming. Every large developer and publisher today started out as an indie once. Every year there is some game that comes out that is built by an indie developer that's huge. That's where Fortnite came from. That's where Vampire Survivors came from. And so I see indie developers as the bedrock of innovation for our industry. And at Xbox, that's why we invest so deeply in indie developer. Não faltam relatos de desenvolvedores que agradecem ao Game Pass por permitir que seus jogos cheguem ao grande público, o que acaba servindo como marketing para os games e assim impulsionando suas vendas. Adlan Startnus, desenvolvedor do ótimo jogo Planet of Lana, disse em entrevista que colocar seu game no serviço da Microsoft trouxe uma série de benefícios, além de aumentar consideravelmente o alcance do game, destacando ainda a solidariedade da comunidade Xbox com o jogo. Os desenvolvedores agradecem e gostam. O diretor de Lies of P também foi um dos que agradeceu a oportunidade de disponibilizar seu game no Xbox Game Pass, afirmando que oferecer o jogo no serviço permitiu que o game tivesse um alcance muito maior, até por conta da divulgação que a Microsoft oferece para os jogos que entram em serviço. E o que dizer de Palworld, outro game que explodiu e se tornou um dos maiores sucessos de serviço? Isso só mostra que o Game Pass é benéfico não só para os assinantes e para a Microsoft, mas também para os desenvolvedores e artistas que passam a ter uma ferramenta para apresentar sua arte. Ao disponibilizar seu game no serviço, milhões de assinantes têm acesso ao mesmo, o que cria uma boa base e abre uma grande possibilidade de monetização. Quando um desenvolvedor sabe aproveitar o serviço, seu game acaba chamando atenção e impulsionando sua venda no console e em outras plataformas, como foi o caso de Palworld, que também se tornou um sucesso na Steam. Nesse momento a gente pode observar dois grandes comportamentos com relação ao Game Pass. Desenvolvedores que recebem dinheiro da Microsoft, ou seja, a Microsoft
investe uma grande quantidade de dinheiro para que o seu jogo se torne realidade e chegue ao Game Pass como parte do programa de assinaturas para os milhões de assinantes espalhados pelo mundo. Esses jogadores vão ter acesso ao jogo como parte do plano e não terão que comprar ou desembolsar nada. Porém, a partir de um certo momento, o jogo pode sair do Game Pass e os jogadores compram os seus jogos. Outra particularidade também dessa atividade é a compra de expansões ou conteúdos internos dentro do jogo. Os desenvolvedores se aproveitam dessa situação e vendem coisinhas dentro do jogo, onde pode ser itens cosméticos ou moedas que você pode utilizar para trocar por alguma outra coisa dentro do jogo. Em ambos os casos, nós jogadores do Xbox, sim, utilizamos isso com bastante frequência. Compramos os jogos do Game Pass mesmo quando eles não saem do catálogo e utilizamos seus conteúdos em game para ajudar os desenvolvedores. Outra coisa que também ficou bem claro por aqui é a questão do marketing, a exposição do game. O Game Pass é um catálogo hoje acessado por quase 50 milhões de pessoas, mas é uma vitrine muito importante como um todo. As notícias são divulgadas geralmente diariamente sobre o Game Pass e acabam refletindo e impactando jogadores que ainda não são assinantes ou que não têm interesse de assinar. Nesse caso, os jogos, mesmo estando no Game Pass, acabam chegando no ouvido de pessoas que estão em outras plataformas, como é o caso de Palworld, jogo que ganhou um destaque enorme no Game Pass e teve vendas incríveis na Steam. Outros jogos, como a gente sabe, são lançados diariamente, uma quantidade enorme, por incrível que pareça, e pra gente conhecer todos que chegam por aí, acaba ficando difícil. No geral, o sol tem que brilhar para todos e o Game Pass ajuda muitos desenvolvedores que não têm condição de fazer às vezes um grande marketing ou não estão sendo tanto ajudados na comunidade gamer, não que a comunidade gamer esteja fazendo algo errado, mas aquela ajuda do Game Pass coloca o jogo na linha do tempo de muita gente, e isso acaba gerenciando e otimizando melhor a capacidade de venda dos seus produtos para jogadores. Afinal de contas, nem todo mundo vai ter condições de comprar todos os jogos que são lançados todos os meses, e principalmente jogos que tenham temática mais independente, são os indies. Afinal de contas, as pessoas hoje em dia estão mais preocupadas em jogar jogos AAA, jogos de grande impacto. Porém, os jogos indies hoje já têm uma grande fatia do mercado, somada principalmente pela situação que o Game Pass vem trazendo. No caso, o Game Pass torna os jogos mais acessíveis para os jogadores e desenvolvedores, que têm no serviço uma ótima oportunidade de divulgar e tornar seus games relevantes. Então, na próxima vez que você vê alguma pessoa reclamando do Game Pass, ou dizendo que o Game Pass só tem jogo fraco ou jogo de mendigo, explique para ele, mostre esse vídeo, explique para a pessoa, para ela entender que não é isso. Não precisamos viver em briga, em rage, em guerra constantemente, afinal, jogo é jogo, independente do seu tamanho de jogo ou do estúdio. Muitas pessoas trabalham duro e por anos, apaixonados pelo seu projeto, para colocar em prática aquilo que sonham. E é claro que nós podemos ajudar essas pessoas de diversas formas, seja comprando seu jogo, divulgando seu jogo, ou simplesmente celebrando os desenvolvedores como um todo. Afinal de contas, somos gamers e precisamos deles. Sem os seus jogos, não seríamos nada. E aí, o que achou desse vídeo? Bota pra mim nos comentários. Eu sou o Leozeira, vou ficando por aqui, logo mais tem mais vídeos. Beijo no coração de vocês, fui!